Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me seguem aqui no Declarando Bitcoin. Gente, esse é mais um vídeo da série O Saque da Loira, que é onde eu venho responder as perguntas que vocês deixam para mim durante a semana lá no nosso canal no YouTube, ok? Gente, antes de mais nada, hoje a gente tem perguntas riquíssimas, né? Toca o sininho, te inscreve aqui no meu canal, te inscreve lá no meu Insta, me segue no Insta, me segue no Facebook, me segue no Twitter, me segue no Telegram, me segue em todos os lugares para ter certeza de que vai receber todo o nosso conteúdo. Gente, o blog novo tá quase pronto. Não sei, inclusive, se não entra essa semana ainda no ar. Se não entrar nessa semana, muito provavelmente na próxima já vai entrar. Te inscreve nas nossas mídias, marca o amigo, o pai, a mãe, o gato, o cachorro, o papagaio, todo mundo para nos seguir aqui também. Deixa o nomezinho lá no Facebook para receber a nossa planilha simplificada para pequenos investidores. E vem comigo, deixa um comentário para mim aqui abaixo, me diz da onde tá falando, onde é que tu opera, o que tu faz e de que forma a gente pode contribuir, ok? Gente, as perguntas de hoje são muito importantes, a pergunta de um ajuda o outro. Então, de novo, as perguntas têm que ser feitas sempre de forma pública, deixadas no Saque da Loira lá no YouTube, né? Tem gente que lá no Insta me manda de forma privada, eu peço para colocar do Insta lá pro YouTube. Por quê? Porque lá no YouTube fica de forma pública e as perguntas que eu não gravo eu tenho respondido lá na sexta e no sábado. Eu vou pedir pro pessoal cuidar o seguinte: durante a semana eu sei que me deixam bastante coisa, só que durante a semana eu também tô trabalhando, né? Inclusive hoje é sábado, eu também tô trabalhando, tô aqui, tô gravando pra vocês, né? Mas eu não tenho como ficar respondendo em tempo real, né? Mas normalmente na sexta e no sábado eu vou lá no YouTube e respondo para todo mundo que me deixou perguntas lá, né? Às vezes os próprios colegas, seguidores, né, vão lá e respondem por mim, o pessoal que já tá mais craque aqui no canal, né? Então, gente, se liga na nossa meta lá no Facebook, 1000, lá no Insta, 1000 também. Gente que não me segue no Insta, essa semana a gente tem coisas também que vão rolar só lá no Insta. Me segue lá no Instagram também, ok? O Mário Salles falou: bom dia, Ana. Excelente o vídeo. Obrigada, Mário. A estratégia de IR vendendo 35k mês e recomprando é muito boa. Obrigada. É uma estratégia que a gente já tinha, inclusive a gente tem um post dela, ela tá lá no nosso e-book, né? E em alguns vídeos eu já falei sobre ela. Sobre a IN 1888, tem alguma forma de verificar se a Binance reportou minhas movimentações no par BRL para a Receita Federal? Queria saber para ver se vou ter que incluir as minhas movimentações em BRL na Binance no meu reporte. Obrigado. Mário, olha só, de novo, né? Eu sigo perguntando para a Binance e eu sigo sem resposta da Binance, né? Eu não sou cliente da Binance, mas tu que é cliente da Binance, eu tenho vários clientes que são clientes da Binance, né? Eu tenho orientado para que façam essa pergunta diretamente para Binance, né? Até porque a Binance tem que se posicionar a respeito disso. O que acontece? Qual é a posição oficial que a gente tem da Binance hoje? A Binance postou lá no Telegram dela, no Binance português, que seria reportado o par BRL, né? Que seriam somente reportadas as operações com par BRL, certo? Uma vez que a Binance utilizou o seu Telegram oficial e falou que vai reportar só os BRLs, né? O que eu estou fazendo com relação aos meus clientes? Eu estou reportando o restante, né? Por quê? Porque ficou uma coisa muito em aberto. Se ela diz que está reportando BRL, bom, isso é responsabilidade dela, eu até printei lá. Se der algum problema com algum cliente meu, eu vou mostrar que a Binance disse que ia reportar os pares BRL, e enfim, né? Ela está recebendo moeda fiduciária brasileira, em tese ela tem que reportar, né? Então,
A gente tem isso por escrito dela, né? Que ela disse que ia reportar. Então, não vejo problema em você não reportar. Eu não estou reportando o BRL na Binance dos meus clientes. Eu estou reportando o restante, porque com relação ao restante, ela não se manifestou, ok? Então, fica a dica aqui para quem está operando em BRL, quem entrou na Binance com BRL, faça o seu reporte do restante, né? Considerando o BRL como se nacional fosse, ok? Pelo menos até que a Binance se pronuncie. Se a Binance vier a se pronunciar de alguma forma diferenciada, cabem aí retificações, etc. Antes retificar, né? Do que não entregar, ok? Depois, o Arthur Guilherme, nem sei se eu respondo primeiro do Arthur ou a do Thiago, porque as duas são muito interessantes. Vamos responder então a do Arthur Guilherme. O Arthur Guilherme disse o seguinte: por favor, me responde ou faça um vídeo. Estou operando o mercado futuro em exchange estrangeira, opero cripto, acontece que é alavancado. Então, se eu opero 100 dólares e está alavancando vezes 100, eu devo considerar o valor de compra de 100 dólares ou venda de 100 ou de 10 mil dólares. Mais uma coisa, a Binance, por aceitar real, agora está dentro das normas brasileiras ou ainda é preciso fazer a IN 1888? Bom, com relação à Binance IN 1888, a gente já respondeu lá no Mário, ok? Então, YouTube, Insta, essa já está respondendo lá no Mário. Fica aqui a questão que ele chamou a atenção para a alavancagem. Gente, quando a gente alavanca em mercados futuros, o que a gente está fazendo? E isso até eu mesma já tive um entendimento diferenciado, tá? Após diversos estudos, né? Diversas pesquisas e inclusive diligências, né? A Receita Federal, a conclusão que a gente chega é a seguinte: quando a gente opera contratos, tá? Quando a gente opera contratos, a gente não está operando a cripto em si. São contratos. É comum, inclusive, a gente entrar vendido, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter uma coisa em mente. Quando a gente alavanca em contratos futuros, né, os contratos futuros não são cripto em si, eles não são bens, ok? Então isso pode até chocar muita gente, porque até muita gente, inclusive gente que trabalha na área, e eu me incluía também nesse entendimento, e hoje já não mais, considerava futuros como se cripto fosse. Não é. Então, não é, de fato, não é. Contratos futuros não são operações diretas de bens, né? Como a gente considera os criptoativos para fins de declaração. O que eu oriento? Eu oriento o seguinte, tá? A melhor forma de tributação dos contratos futuros hoje é a seguinte: alavancou, fez os contratos futuros, faz todo esse controle em planilha à parte, né? E tu vai ter lá no teu extrato, na liquidação do contrato futuro, o resultado ou positivo ou negativo da operação, creditado ou debitado no seu extrato da exchange, ok? Então, gente, os contratos futuros agora já sabidamente, tá? Eu também já pensei diferente. Os contratos futuros não entram nas operações cripto. O que entra nas operações de cripto, lá no seu extrato, lá na sua IN, lá na sua operação, é o resultado desse contrato futuro, ok? Na liquidação do contrato futuro, o que volta para você lá no seu conta corrente na exchange? O resultado do contrato futuro, ok? Então, esse é um assunto
muito delicado, muito extenso, tá? Tem alguns poréns aqui nessa tributação, né, que a gente vai ter que fazer um capítulo só sobre isso, né? Tá previsto aí pro final do Traduz para mim, a gente fazer um capítulo inteiro sobre futuros, alavancagem e margem, etc. Então, gente, só para efeito de agora, para vocês terem ciência. Então, contratos futuros não tem o mesmo tratamento. Na verdade, o que vai influenciar no seu conta corrente lá dentro da exchange é o resultado obtido nessa alavancagem, ok? Então, na liquidação desse contrato futuro, você vai ter um resultado, esse resultado é acreditado, debitado na sua conta, e isso sim vai fazer diferença. Ah, Ana, mas e soma esses contratos, essa alavancagem pro limite 35, etc. Gente, não, porque é a parte, você vai controlar a parte. Isso eu estar falando aqui vai gerar bastante controvérsias, mas de fato eu fui fundo nisso e de fato é assim, futuros em separado. O que você traz para dentro da tributação? Traz para dentro da tributação o teu resultado positivo ou negativo. Aí isso sim você vai tributar, ok? De que forma vai tributar? Vai tributar sem custo, ok? Então, presta atenção, contrato não é criptoativo, são contratos futuros, são operações de contratos futuros, não são negociações de moeda, ok? Nós vamos fazer, depois que a gente terminar o e-book lá no Traduz Pra Mim, nós vamos fazer um capítulo inteiro sobre futuros, ok? Eu aconselho quem faz muito futuros, tá? Para não tomar um talagaço de imposto sem saber de que forma está tributando, não fazer futuros sem um contador, ok? Quem faz pouquinho, ok, consegue fazer sozinho, beleza? Quem ganhou muito dinheiro com futuros, por favor, procure um contador para isso não dar confusão e para te não pagar imposto a mais por desconhecimento, ok? O Tiago Barbosa pergunta: Oi, Ana Paula, gostaria de saber se você tem algum vídeo ou estudo referente ao envio de criptomoedas ao exterior e o risco de evasão de divisas. Vejo que a melhor estratégia para enviar recursos ao exterior é comprar cripto em reais em uma exchange internacional e trocá-las por dólar na própria exchange. Sei que esse envio não é registrado no Banco Central e a IN 1888 também não detalha essa operação. Você acha que ela é lícita? Se declarar no IRPF a compra é o suficiente para você estar em compliance? Beijos e parabéns pelo trabalho que faz. Beijos, Thiago. Thiago, a gente tem aqui uma série de questões que a gente tem que considerar. Eu até separei aqui algumas coisas para ti. Então, assim, o que é o crime de evasão de divisas? É um crime financeiro por meio do qual se envia dinheiro para o exterior de um país sem declará-lo nem pagar os devidos impostos. Uma outra definição também pode ser chamada de evasão cambial. Em linguagem simples, podemos dizer que a evasão cambial ou de divisa significa a perda de dinheiro, reservas monetárias pelo Brasil ou por qualquer país, ok? Aí a gente tem que aplicar aqui alguns conceitos básicos, tá? Aqui até eu peguei aqui um material até de um advogado aqui, porque eu já tenho uma opinião formada sobre o assunto, mas eu gosto sempre de trazer opinião de também advogados, porque, por óbvio, eles têm um conhecimento até, de certa forma, não maior do que o meu, na questão do crime, porque eles são advogados. Eu sou contadora, eu sou perita contadora. Gente, Bitcoin não é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional e o Bacen. Então, é inviável cogitar, em tese, na tipificação como evasão de divisas propriamente dita, primeira parte do parágrafo único do artigo 22 do LCSF,
ou da modalidade de invasão imprópria, enquanto não poderá ser classificado na condição de depósito, moeda ou divisa por não estar vinculado a qualquer instituição financeira e pelo fato de as operações não serem reconhecidas e regulamentadas pelos aludidos entes do sistema financeiro nacional. Gente, eu não vou citar aqui quem é a fonte, tá? Mas eu concordo em gênero, número e grau com ele, no sentido de que sim, Bitcoin não é dinheiro, então por aí ele já teria uma escapatória. Mas eu vou além disso, daí eu vou pensando como contadora. Como contadora, eu te diria o seguinte: como é que a gente evita isso? Primeiro, a gente tem que evitar a situação do Bitcoin cabo. Então, o que é o Bitcoin cabo? O Bitcoin cabo é uma remessa ilegal. Tu tá tentando mandar dinheiro para fora do país, para sacar em outro país, e aí tu faz um cabo, né? A gente chama aquele cabo de doleiro, né? Cabo, um cabo dólar, a gente faz um Bitcoin cabo daqui para o exterior e para sacar no exterior, e isso de certa forma é uma evasão de divisas, sim. Se é crime de evasão de divisas, fica aí a questão, né, essa dos advogados que defendem que sim ou não, né? O que eu considero? Eu considero assim, para não haver risco, né, dentro de tudo, para não haver risco. Eu acho que a porta de entrada e saída, né, ser sempre o Brasil, a gente já desmistifica isso da evasão de divisas. Então, uma vez que tu compra numa exchange nacional, né? Ou se tu tá falando aqui estrangeira, compra na estrangeira com Fiat via o correspondente nacional. Ou seja, tu usou o recurso no Brasil e comprou o BTC aqui. Remeteu ele para o exterior para fins de operação. Ainda assim, tu vai seguir operando por aqui dentro dessa plataforma virtual que está sediada em algum lugar, etc, etc. O Bitcoin a gente já sabe que não tem nacionalidade. Nessas operações que você vai fazer dentro dessa plataforma, você vai declarar, você vai oferecer a tributação, ou seja, já cai aí também do não declaração e não tributação. E a porta de saída ser Brasil. Eu acho sim que quando a porta de saída é o exterior, fica muito caracterizado ser um cabo, ou seja, tu evitar a remessa cambial. Então, Ana, contadora, né, para os meus clientes, eu oriento que a porta de entrada e saída seja Brasil. Quando a porta de saída é no exterior, eu diria até que a gente tem que ter um outro cuidado, tá? Esse vídeo tá ficando grande. Qual é o outro cuidado que a gente tem que ter? Se a gente está operando com bens ou se a gente está operando com fiduciária. Se a porta de saída vai ser o exterior, né? Cuidado para tributar, então, isso como permuta de bem para bem. Por quê? Se tu tributares isso como permuta, tu tá fugindo da questão aquela do Forex, né? Porque, gente, se a gente começar a tratar isso como fiduciária, operação em fiduciária para fiduciária, dentro de exchange, para poder usar a porta de saída no estrangeiro, aí sim entra a questão de que nós estamos configurando uma outra operação que não é a permuta bem, né? Então, aqui cabe um cuidado bem especial, certo? Então, para não ter erro, eu diria, compra no Brasil, entra pelo Brasil, quer operar no exterior, opera no exterior e sai pelo Brasil também. Declara, paga imposto, então entra, declara, paga o imposto e sai pelo Brasil também. Essa é a forma com que eu, Ana, acho mais segura para se fazer hoje operações no exterior de forma a não caracterizar a evasão de divisas, ok? Fica a minha dica. Gente, quem ficou comigo até aqui agora tá de parabéns, porque hoje o vídeo foi extenso, até porque os assuntos eram bem interessantes, eu acho que valia a pena a gente falar. São assuntos complexos, inclusive tem alguns usuários novos
que vão achar que é assunto muito complexo, né? Mas são perguntas dos colegas que eu acho que são perguntas ricas pra gente responder, ok? Então, de novo, fica comigo sempre até o fim para poder aproveitar tudo aquilo que a gente fala aqui. Toca o sininho para receber as nossas notificações, te inscreve aqui no canal, marca o gato, cachorro, papagaio, pai, mãe, tio, irmã, primo, marca todo mundo, né? Escreve comentários pra gente aqui abaixo, nos segue lá no Facebook, nos segue lá no Insta, segue lá no Telegram, segue lá no Twitter. Gente, me segue em todos os lugares que a gente tá tentando distribuir conteúdo aí por todos os lugares, né? E quanto mais comentários vocês fazem aqui pra gente, maior relevância as redes vão entender que tem esse vídeo e mais fácil fica da gente chegar em quem ainda não nos conhece, ok? Um beijo grande, boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.